Queridos darlings, intérpretes e tradutores aqui do Olá Amigos, analisaram, Giros, essas options, perceberam, compararam o que as opções dizem com o contexto do texto. Isso é um exercício excelente para nós nesse momento. Vamos ler mais um pouquinho o restinho do texto para nós inferirmos, concluirmos juntos qual é a melhor opção? Então, let's go. So, while much of Europe has revised its tax codes, France's fiscal inertia is virtually begging its rate to leave. Como é que nós traduzimos, mesmo que nós não saibamos todas as palavras, qual é a ideia que expressa? Enquanto a maioria da Europa tem revisado aí os seus elementos fiscais, seus códigos, seu sistema, a inércia fiscal da França, a França não está saindo do lugar, está virtualmente begging, implorando os seus ricos para sair, queridos. Holding dear its commitment to égalité et fraternité, France has bucked the trend in the European Union, where most member states have dropped the wealth tax since the mid-1990s. Extraindo, queridos, a ideia. Nós percebemos aqui que a França ela se agarra ao compromisso da igualdade e fraternidade e ela tem ido na contramão da tendência da União Europeia, onde a maioria dos membros declara que faz que eles têm feito o quê? Com a wealth tax, a taxa aí dos ricos? Drop it. Eles têm eliminado desde os meados dos anos 90, queridos. E a França? Went the opposite way, vai na direção oposta. Em 1997, by abolishing a cap that limited the wealth tax bill, which kicks in at incomes over 720,000 euros to 85% of taxpayers' income. Nós traduzimos, ok, a ideia que em 97 ela aboliu foi um teto que limitava a fatura aí desta taxa para os ricos e que estava atingindo aí a renda deles em 720 mil euros, to 85 taxpayers, uma renda do contribuinte de 85%. Menino, negócio feio, hein? The result. Some pay more tax than they earn in income. O resultado é que alguns pagam mais imposto do que ganham em rendimento. Realmente, queridos, não é à toa que os franceses, os millionaires, billionaires, estavam fugindo, runaways, realmente numa situação como essa dias. E aí, vejam só, nós lemos o texto e percebemos que aí se fala muito sobre a wealth tax, tudo em relação aos ricos, a política fiscal. Vamos lembrar da nossa opção D. The tax refers to France's current fiscal policy in relation to the rich. Nós percebemos que o tempo todo o assunto é esse, que é a política fiscal atual, current, present, em relação aos ricos, to the rich. Aí, nós vamos lembrar dessa opção, achamos que é a certa e começamos a perceber a incoerência das demais opções. Por exemplo, uma decisão histórica para, se nós soubermos o que é o verbo to drop, eliminar essa taxa de jeito nenhum. Os outros países estão eliminando, a França mantém. Então, to drop, eliminar, histórica decisão para eliminar, opção está oposta do texto, o contexto da opção. B. Recent proposal to suppress the wealth tax, uma proposta recente para suprimir a taxa para os ricos. Não, queridos, suprimir também é dar tchau para ela. E nós percebemos que não tem proposta alguma. Pelo contrário, os ricos estão fugindo da França. C. O compromisso para prevenir o tão chamado, a fuga do capital, tão chamada fuga do capital, de jeito nenhum, queridos. O capital continua fugindo lá na França. D, ok. E controversial attempt to penalize its fiscal refugees. Uma attempt, tentativa,
polêmica controversa de penalizar os fugitivos fiscais de maneira alguma. Eles nem tentaram, queridos, penalizar, ok? Deixaram lá os milionários e bilionários fugirem mesmo. Então, queridos, é a nossa D. Esta análise, nós começamos a nos acostumar a fazê-la cada vez mais rapidamente, sozinhos. Ok? Quando vocês estiverem by yourselves, sozinhos, darlings, vocês vão sentir esta evolução. Aqui comigo, nós vamos sempre passear, explorar tudo. Continuemos, Dias, então. Nós já traduzimos mais uma vez. Vocabulary. Nunca mais vocês vão esquecer o que é wealth tax. Suas respostas para as questões 25 a 27 devem basear-se no texto abaixo titulado A Fuga. Flight. Nem só de voo também vive o mundo, Dias. Flight também pode ser fuga. A fuga dos franceses. O texto refere-se ao da França, again, Dias. A decisão histórica para o que é o verbo to drop. Muito bem, eliminar. O seu imposto sobre a riqueza, wealth tax. B. A recente proposta, proposal, aparece tanto proposal, de suprimir, anular, suppress, acabar. O imposto sobre a riqueza, wealth tax, não. Olha aí o wealth tax, imposto sobre a riqueza. Ao pé da letra, isso, imposto sobre a riqueza. C. Compromisso, commitment, para prevenir, evitar, impedir, prevent, assim chamada so-called fuga de capital, capital flight. Então, prevent é prevenir, evitar, impedir, so-called, chamada fuga de capital, capital flight, fuga de capital. Não pense que é voo de capital, é fuga, flight. D. A política, policy, é polícia, darlings, policy, política, fiscal atual, current, em relação aos ricos, rich. Então, policy, política, dizem que é um falso cognado, porque police, P-O-L-I-C-E, é polícia. Nós colocamos um Y, fica policy, é política, mas nós nos acostumamos tanto, são tantas policies, que nós observamos no nosso texto que rapidinho nós memorizamos que policy é política. Tentativa, attempt, controvérsia, polêmica, controversial para penalizar, punir, penalize seus refugiados, fugitivos, refugees, fiscais. Ok, queridos? Então, temos aí a 25 e agora, dears? Vamos para a 27? Vamos lá para a 27, dears. According to the author, France, a Isafna estava boazinha nesta prova, de acordo com o autor, a França. Mas sempre vamos nos beneficiar, sempre, always, de lermos primeiramente a nossa question. Então, according to the author, de acordo com o autor, a França, nossos verbos modais, queridos, eu estava com saudade deles. Might change its fiscal system. A França, might, darlings, tradução? Pode mudar. O seu sistema fiscal, might. O que é que o might expressa, esse pode? Expressa uma probabilidade menor, mais remota. B. Must preserve its wealth tax. Será que a França deve, must, algo mais incisivo, você deve fazer o seu dever de casa. You must do your homework. Must preserve its wealth tax. Você deve preservar o seu imposto sobre a riqueza. Será que a França deve fazer isso? Foi isso que nós observamos no texto? C. Has not changed its fiscal policy. A França não tem alterado a sua política fiscal, ela não mudou. D. What slash its public spend, queridos? Então, ought to, o que é mesmo ought to, lembram? O ought to significa o should, é a tradução do should de uma maneira mais formal. Should, deveria. To slash, o que é slash? Nossos queridos verbs. Slash é
reduce, cut, lower. Slash é reduce, cortar, reduzir. Spending, gastos, despesa pública, os gastos públicos, será? Could lose from a tax reform? Poderia sofrer perdas from a tax reform a partir de uma reforma tax, tributária. Então, queridos, nós percebemos também a presença amigável dos nossos verbos modais, cuja conjugação é sempre muito fácil. Temos apenas que entender o sentido desses verbos e, pelo nosso entendimento, pela nossa interpretação, o que é que nós já sabemos aqui? Que é a ser, porque nós já resolvemos as outras questões anteriormente, já demos uma lida em partes importantes do texto, e sabemos que a França não mudou a política fiscal dela em relação aos ricos. Não é isso? Has not changed its fiscal policy. Mas vamos lá, ver uma partezinha do texto que ratifica para nós esta conclusão. Olha aí o while. While much of Europe has revised its tax codes, France's fiscal inertia, a inércia, queridos, is virtually biggest rate to live. Então, é uma inércia fiscal. Eu estou parado, né? Estou inerte. Então, é uma inércia fiscal. Aí nós temos que usar a nossa interpretação do contexto geral, extrair esta frase, que ficou claro para nós que ela não mudou o sistema fiscal. Aí está a nossa resposta certa, C. E as outras, que ela pode mudar por dela, pode, mas o texto não diz isso. Olha que interessante. De acordo com o autor. Então, nós temos que ver o que é que o texto nos diz, ok, Girs? Lembrem-se, não vamos ficar imaginando coisas na hora da prova. Será que ele pode? Poder pode, mas o autor não disse isso. Se atenha ao que o autor disse. Então, might change, o autor não disse isto. Ele também não disse que você deve preservar o imposto sobre a riqueza, deve, de uma forma incisiva, o texto não disse isso. Diz que a França estava preservando. Mas ele não disse, o autor, que deveria sim. Não. Que deveria cortar também os gastos públicos, AD muito menos, e que poderia sofrer perdas a partir de uma reforma tributária, muito menos ainda. Então, é mesmo a nossa option C, ok? Todos nós concluímos juntinhos. Vamos então, Girs, fazer a nossa translation. De acordo com o autor, a França pode, might, mudar o seu sistema fiscal. Se apaixonem pelos verbos modais, queridos. Eles caem tanto nas provas. Já estou apaixonada, caidinha por eles, queridos. B, deve, must, preservar o seu imposto sobre a riqueza, wealth tax. C, não mudou, não alterou, nosso present perfect, has not changed, a sua política fiscal, nossa opção certa. D, deveria, should, nós traduzimos assim. Darlings, I watch you. Olhem só, darlings, should, é igual a ought you. No problem. Aproveitei e coloquei logo o sinônimo para vocês. Reduzir, cortar, então slash é igual a cut, reduce, lower, os seus gastos públicos, public spending, e poderia, could, sofrer perdas, lose, a partir de uma reforma tributária, tax reform. Girs, então, aqui analisamos as nossas questions desse texto. Vamos para o nosso break. Relaxem um pouquinho agora no intervalo. Nem tanto, queridos, não relaxem tanto assim. Aproveitem para ler o texto. Ok, o texto, o nosso segundo texto. Vejam quais palavras que vocês querem memorizar. Tentem lembrar dessas palavras que nós visualizamos agora, todas aqui nas questões. Tentem adivinhar o sentido de outras que nós ainda não fizemos a tradução. E eu volto já para nós salientarmos mais alguns vocábulos, fazemos a tradução desse segundo texto e seguir em frente, Dias. Volto já.